Boa tarde a todos. É um gosto estarmos aqui e dar início a este debate sobre o papel dos jovens na política em Portugal. Hoje temos connosco um deputado da Assembleia da República, Rodrigo Saraiva, um estudante universitário, Leonardo Marques, e uma estudante do ensino superior, Esther Lisboa. Vou começar por apresentar o nosso painel. Começo pelo Rodrigo. Rodrigo Saraiva, desde jovem, está ligado à política e à comunicação, o que justifica grande parte da sua vida. É licenciado em Marketing e Publicidade, com um percurso de PR construído desde 2007, implementou e geriu projetos nacionais e internacionais em diferentes disciplinas de comunicação. Depois de ter sido um dos fundadores de um partido político em 2017, no final de 2019 está de volta à política numa missão a tempo inteiro, assumindo o papel de chefe de gabinete no grupo parlamentar em 2022. Em 2007, antes de entrar no setor das relações públicas, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e passou pelo Instituto Português da Juventude, onde coordenou o projeto de voluntariado Euro 2004, na região de Lisboa. Durante 2 anos foi responsável por uma página semanal no jornal O Jogo. Ligado à política e à cidadania desde muito novo, foi presidente da Associação Académica de Lisboa e depois de várias lideranças, tanto na universidade como no ensino secundário. Considerado pelo próprio como um mídia multiplatform, é presença assídua nas redes sociais e publica crónicas em jornais impressos e online. Foi convidado regularmente para falar em conferências na área da comunicação, como por exemplo a Semana de Formação de Lisboa e várias universidades. Pronto, aqui à minha direita tenho Leonardo Marques, é estudante de Relações Internacionais no ISCTE, é natural de Odivelas, faz parte do núcleo de estudantes do seu curso e é colaborador da Responsabilidade Social na Associação Académica da Universidade de Lisboa. E a Esther Lisboa, atualmente que está no 12º ano no ensino secundário na Escola Secundária de Odivelas, onde está a fazer o curso de Línguas e Humanidades e que também quer ir para Relações Internacionais. É natural de Angola e interessa-se por literatura, história e filosofia. É curiosa, ávida de conhecimento e gosta de participar em clubes de leitura, projetos de voluntariado e outras formas de se envolver na comunidade. Obrigada aos 3 por estarem presentes. Eu vou já passar ao nosso primeiro tópico, que é o papel dos jovens na promoção da diversidade de perspectivas dentro do processo democrático. Para fazer um bocadinho de contexto a este tema, que vos pode ajudar, segundo os dados do Eurostat, em 2020, cerca de 51% dos jovens portugueses entre os 15 e os 29 anos participaram em atividades de voluntariado, demonstrando um interesse crescente em contribuir para a comunidade e para o debate político. Para além disso, o Eurobarómetro, em 2021, revelou que 66% dos jovens portugueses, entre os 15 e os 24, consideraram importante envolver-se na política local ou nacional, indicando uma vontade significativa na participação cívica. Dito isto, eu passo a palavra para vocês e queria perguntar qual é que era a vossa opinião, o papel dos jovens na promoção da diversidade de perspectivas na política ou na comunidade em Portugal. Começando por Rodrigo Saraiva. Sim. Ok, vamos começar pelo menos jovem então. Começo por agradecer, obviamente, a Iniciativa Liberal de Odivelas o convite para estar aqui hoje a debater este tema. Eu podia resumir o meu contributo de uma forma quase assim, um bocado egocêntrica ou narcísica, a dizer, tipo, olhem para o meu percurso. Mas também reconheço que o meu percurso, mais pela sua intensidade, porque, de facto, como disseste na apresentação anterior, eu estive em associações de estudantes no ensino secundário, estive em associações de estudantes no ensino superior, participei em termos associativos no meu clube de futebol e um outro conjunto de fóruns. Portanto, também sei que esta intensidade não é normal, mesmo para um jovem que participe normalmente. Os dados que tu apresentas aí referem uma participação muito interessante em termos de voluntariado, não especifica depois que tipo de voluntariado, e isso é que poderia ser interessante, tentarmos escalpelizar isso, depois normalmente se estivermos a falar daquilo que é a participação político-partidária, não é? Porque não é só político, a política é tudo, mas a político-partidária, de certeza que os dados são inferiores àquilo que poderia ser.
Naquilo que me diz respeito, naquilo que são as funções que eu desempenho atualmente, e nos últimos anos tenho sido um dos fundadores da Iniciativa Liberal, eu penso que uma das formas, e é assim que na Iniciativa Liberal vemos isto, de incentivar os jovens à participação, é não tratá-los como jovens. O que é que eu quero dizer isto? É não acantonar os jovens apenas naquilo que é supostamente para os jovens, ou ficarem ali fechados numa bolha para os jovens. Qual é uma diferença da Iniciativa Liberal para os outros partidos políticos? Há algumas, mas uma em específico. Na Iniciativa Liberal não existe uma juventude partidária formal. Uma juventude partidária, que é uma solução que os partidos têm, que tem os seus defeitos e as suas virtudes, como qualquer coisa, uma das coisas que implica é que faz acantonar os jovens, ali apenas em si, a falarem entre jovens, sobre temas muito específicos dos jovens, portanto fica tudo numa bolha muito jovem. A Iniciativa Liberal, um jovem que entra, que participa em todos os níveis da Iniciativa Liberal, em termos locais, em termos nacionais, na mesma exata medida que participa uma pessoa de 80 anos. Portanto, nós tratamos as pessoas pelo indivíduo que são, independentemente pela sua característica etária. E da experiência que eu tenho, que eu vou acompanhando ao longo destes anos de história da Iniciativa Liberal, os jovens gostam disso e sentem-se motivados para isso. Não obstante que depois façam alguns eventos, como é o caso do Chile, mais direcionado para os jovens, e onde eles estão mais entre jovens, embora no Chile temos membros de 60, 70, 80 anos a participar também, mas ficam sobretudo os jovens, ou porque depois se organizam ou num chat do WhatsApp focado mais em jovens, mas não estão limitados a isso e não são acantonados a isso. Portanto, isso é uma das formas que eu acho que pode potenciar a participação dos jovens, é não tratá-los como meros jovens, permitir que eles possam contribuir para em todos os níveis daquilo que é uma organização. Quem diz isto num partido político, diz isto num outro conjunto vasto de tipologias de associações que possam existir. Portanto, assim, para começo de conversa, este era o contributo que eu deixava, mas eu, como vim aqui muito mais para aprender e apreender com quem ainda, de facto, em termos etários, é jovem, para ver se consigo manter-me jovem em termos de espírito, fico-me agora por aqui e quero ouvi-los a eles. Ok. Na minha opinião, eu creio que a participação ativa dos jovens na política é crucial, principalmente porque os jovens têm uma perspectiva mais ampla dos assuntos atuais, digamos assim, e também porque é para garantir que as suas vozes sejam ouvidas e as suas necessidades também sejam atendidas. E eu acho que os jovens, como eu já havia referido antes, eles têm perspectivas frescas, ideias inovadoras e uma energia vital para o processo político. E isso ajuda a impulsionar a mudança e a construir um futuro melhor, não só para os jovens e para aquilo que eles acreditam, como também para todos. E ao se envolverem na política desde cedo, eu creio que isso ajuda com que eles desenvolvam habilidades como o pensamento crítico e liderança, pensamento crítico e liderança. Eu acho que isso é o que fará com que os jovens a seguir futuramente tornem-se cidadãos mais informados e mais responsáveis. Obrigado. Quero também agradecer à Batalha de Odivelas pelo convite e toda a gente está a assistir e cumprimentar os colegas de painel. Eu trouxe aqui uns dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos que podem completar mais ou menos o que já foi falado, que tem a ver com a ação social em que mais jovens participaram. E aqui esteve em análise 2 milhões e 200 mil de jovens. O estudo representa mais ou menos esse número. E o que é que o estudo nos disse? Disse que 40% dos jovens participaram em assinar uma petição, 16% dos jovens colaboraram com organizações e associações de voluntariado,
12% colaboraram com uma associação juvenil ou estudantil, 10% participaram numa manifestação e 4% participaram num comício político. Eu acho que isto representa muito a atualidade e podemos aqui comparar dois grandes números, que é de assinar uma petição, que é 40%, para participar num comício político, que é 4%, que é uma grande diferença, e isto mostra muito a política hoje em dia nos jovens, que é uma política mais de ativismo, uma política mais digital também, porque assinar uma petição é algo que tem muito mais abrangente nos jovens, porque a maior parte dos jovens tem redes sociais, tem acesso à internet, pelo menos em Portugal, e esta política de ativismo, de participar também numa manifestação, etc., influencia muito a agenda política. É algo que tem influenciado a agenda política e consegue mobilizar muito da sociedade civil, muito dos jovens. Nós temos agora muitos movimentos, concordemos ou não concordemos, de ambiente, movimentos ambientais, e conseguem movimentar ainda alguns jovens, movimentos também ligados à causa da habitação, variados movimentos em que os jovens se sentem mais atraídos em pertencer e em se juntar. Porque lá está, se calhar há uma descredibilização das próprias instituições neste momento, que fazem com que os jovens também se queiram juntar a estes movimentos e esta forma de fazer política, até porque o mundo mudou e o mundo que era há 30 anos não é o mundo que é hoje. É normal que a política se faça de maneira diferente e que os jovens também tenham temas de interesse diferente e então, lá está, é normal haver aqui se calhar mais de política de ativismo do que talvez uma política de associativismo ou uma política de partidária e pronto. Não sei se alguém do painel quer responder. Sim. Sim, eu adiciono aqui umas coisas, porque não podemos, do ponto de partida, achar que estamos a viver assim, um momento tão diferente de outros, ou que a problemática da pouca participação em ensino exclusivo da juventude. Ou seja, em termos estruturais, não há novidade nenhuma. O que é que eu quero dizer com isto? No início da história da Iniciativa Liberal, nós organizámos um primeiro evento de conferências para ter se fazia sentido ou não caminhar com um projeto que tivesse resultado no Partido Liberal, e eu na altura dividimos entre nós as intervenções que íamos fazer assim num debate deste género. Eu na altura, com o tema que me ficou, eu fui fazer umas pesquisas para tentar ter dados objetivos, como por exemplo estes dados que partilhaste agora da Fundação Manuel dos Santos. Há uns dados que são óbvios, fácil em termos de participação eleitoral, portanto, aquilo que é a abstenção. Portanto, a abstenção é um problema que tem sido assim, um crescente ao longo da história da nossa democracia, que é uma coisa normal numa fase de maturação de qualquer democracia, portanto, ao início de qualquer vivência democrática, as participações eleitorais são sempre muito mais fortes e depois vai reduzindo. E depois, quando se analisava, por exemplo, até a alteração das regras dos cadernos eleitorais, que hoje em dia aquilo está tudo assim um bocado misturado. Antigamente dava para perceber as mesas eleitorais, eram as mesas dos mais jovens, as mesas dos mais velhos, hoje em dia não dá para perceber isso tão bem, mas quando dava para perceber, percebia-se claramente que, de facto, nas mesas dos mais jovens havia taxas de abstenção superiores às mesas dos eleitores mais velhos. Mas na altura que fiz essa pesquisa encontrei uns dados, uns estudos interessantes em termos daquilo que é a participação associativa das pessoas. E enquanto, portanto, um estudo parecido com estes dados que estavas a falar agora da Fundação Manuel dos Santos, não era especificamente sobre juventude, era em termos das populações. E enquanto em Portugal nós tínhamos taxas de participação associativa, independentemente do tipo de associação que é a participação, podia ser política, cívica, cultural, etc. Enquanto em Portugal nós tínhamos taxas abaixo de 10% de participação. Países nórdicos, como por exemplo a Dinamarca, tinham taxas
participação na casa dos 90%. E isto demonstra muito aquilo como culturalmente os povos depois se organizam e como lidam com a participação, por exemplo, eleitoral ou político-partidária. Se em termos associativos é uma realidade, portanto, quanto mais participativa for a sociedade, em termos associativos e cívicos, mais participativa será em termos eleitorais ou até partidários. Porque significa que são mais preocupados. Qual é uma diferença do momento atual que vivemos para quando eu tinha a vossa idade? Há de facto aqui uma mudança. Tu já tocaste nela há pouco. É que se na minha altura aquilo que se dizia, aquilo que se pedia às pessoas era para saírem do sofá, o desafio hoje em dia é para largarem o teclado. Bom, há aqui uma diferença, é que no sofá não se consegue depois ter participação nem sequer numa petição, enquanto no teclado, pelo menos numa petição tu participas. Mas não é suficiente participar digitalmente. Não é suficiente. E este é o desafio, hoje em dia, diferente do desafio da minha geração. É que, embora já participes digitalmente, o que mostra que te preocupas, o desafio é que depois saias do mundo virtual, do mundo digital e venhas ao mundo real. Porque as interações pessoais são fundamentais e tem que ser físico, tem que ser olhos nos olhos, sem ter um teclado pelo meio. Isso contribui muito mais para a melhoria das sociedades, no desenvolvimento e no encontrar de soluções. Portanto, era assim também mais este pequeno contributo que queria deixar. Acabaram também por mencionar a taxa de abstenção. Em 2020, só 1,8% dos cargos eletivos em Portugal é que eram ocupados por jovens até aos 30 anos. Melhorou um bocadinho ultimamente, mas... E também falaram agora sobre a passagem para o mundo digital, mas que barreiras é que os jovens enfrentam, ou o que é que os impede de participarem mais no mundo político em Portugal, quer seja partidário ou não? Eu posso provocar já. É certo que, como qualquer modelo organizativo, tem que existir incentivos. Numa empresa, numa associação, num partido, seja o que for, tem que haver incentivos. Mas não podemos pôr a total responsabilidade da participação na existência ou não desses incentivos de comunidade. A responsabilidade primeira está em cada um. Qualquer pessoa dizer assim, eu não participo porque não puxam por mim, é logo um início de conversa, um bocado de sacudir a água do capote. Portanto, a primeira responsabilidade é sempre individual. Sempre. Eu sempre fui muito participativo, como já deu para perceber na pequena apresentação que fizeste no meu percurso de vida. E fui porque tinha essa responsabilidade individual. Ou seja, em casa não me proibiam dessa participação, não é? Por acaso sempre tive a felicidade de não ter participado tanto em associações e em casa iam estando atentos, a ver se eu também não tinha mais notas, não é? Se não era um calão, etc., porque senão depois chamavam a atenção, mas nunca me bloquearam a participação cívica que eu fui tendo, mas também nunca me empurraram. Portanto, foi sobretudo uma questão de vontade pessoal, de preocupação pessoal, de responsabilidade pessoal ou individual. Portanto, eu acho que essa é a primeira. Depois, obviamente, tem que haver incentivos do género. Eu posso dar um exemplo. O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, somos 8, nós temos 2 deputados, 2 em 8, com menos de 30 anos. Portanto, e se olharmos em termos proporcionais para os outros grupos parlamentares, nós temos mais jovens, deputados mais jovens do que os outros. E temos deputados mais jovens, obviamente os resultados eleitorais permitiram esta composição de grupo parlamentar, mas antes disso, as decisões que foram tomadas para a constituição das listas que viessem a permitir um grupo parlamentar com esta tipologia, as decisões levaram a
havia esta vontade de ter um grupo parlamentar, que tivesse um grupo parlamentar, de facto, com os jovens de forma etária. Eu acho que o grupo parlamentar, globalmente, em termos de mentalidade, é jovem, mas isso acho que é uma característica do partido, ter mentalidade jovem. Mas temos, portanto, isto significa que outros jovens, olhando, por exemplo, naquele caso, para o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, e haverem 2 jovens, percebem, é um incentivo a que os jovens percebam, olha, ali na Iniciativa Liberal há espaço para os jovens. Portanto, é atrativo, é um incentivo que a Iniciativa Liberal também está a pôr, a demonstrar aos jovens para que participem. Este é o meu contributo para já. Antes de responderem, para vocês dois, acho que também era interessante, como tu ainda estás no ensino secundário, tu saíste do ensino secundário há algum tempo, também pensar um bocadinho qual é que é o papel que as escolas devem ter e se devem ter na promoção da educação cívica e no combate à abstenção ou à apatia política entre os jovens. Se quiserem também explorar isto da vossa resposta. Antes de responder à tua questão, eu vou de acordo com o que o Rodrigo disse. O que o Rodrigo disse, né? Então, sobre o interesse dos jovens, que primeiro eles têm que querer e buscar fazer parte, eu vou falar da falta de representação que os jovens sentem. Muitos dos jovens não sentem-se representados na política, muitas das vezes porque eles não se... Como é que posso dizer isso? Sim, exato. Eles não se identificam. Imagina, vou dar a minha opinião. No meu caso, eu, até conhecer o Rodrigo, eu não me identificava com nenhum partido político, eu não me sentia representada. Porque, imagina, tudo bem que nós não vamos concordar com tudo e também não vamos amar tudo. Aí é que está, mas há prós e contras. Mas mesmo assim, de todos os partidos políticos que eu conhecia, eu não encontrava um que me identificava. Eu conheci a Iniciativa Liberal por conta do Rodrigo. Então, após eu conhecer a Iniciativa Liberal, tirando aquilo que o Rodrigo me fez conhecer da Iniciativa Liberal, eu procurei saber mais sobre a Iniciativa Liberal. E aí eu me senti representada e busquei conhecimentos acerca do que é que eles defendem, quais são as suas ideologias. E eu vi que vai de acordo com aquilo que eu quero representar. Então, eu acho que isso é o que muitos jovens buscam. Sentirem-se representados, verem-se as suas ideologias representadas pelos partidos políticos ou pelas associações governamentais. E aí é que está. Então, eu acho que se muitos partidos políticos buscassem representar os jovens dessa maneira, isso seria mais atrativo para eles. E já no caso das escolas, eu acho que eles deviam promover, por exemplo, a educação cívica, criando workshops ou até mesmo debates falar sobre princípios de democracia, falar sobre o funcionamento dos partidos políticos, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, falar sobre os direitos civis. Isso seria importante também para atrair os jovens para essa área. Eu concordo com o que acabaste de dizer e com o que o Rodrigo também estava a falar dos incentivos e mais à frente depois falamos de mais incentivos, etc. Mas aqui as barreiras, eu acho que há umas barreiras a curto prazo que podem ser mudadas a curto prazo e pode haver aqui uma adaptação e vou dar o exemplo do ensino secundário e tu, Esther, podes confirmar e pergunto o que é que uma associação de estudantes representa nos órgãos de decisão numa escola secundária, em que é que pode representar. E se calhar a maior parte dos alunos do ensino secundário não sabem, ou se calhar nem representa tanto os órgãos de decisão. E era o que estavas a dizer, há uma falta de representação dos órgãos de decisão. No ensino superior já tende a ser diferente, também depende muito de faculdade para faculdade. Eu posso dar o exemplo da minha faculdade, onde temos uma associação de estudantes também, onde, para ser sincero, não representa muito a parte da decisão, dos órgãos de decisão mais direcionado para os alunos, mas temos um conceito pedagógico, um conceito de escola, um
conselho pedagógico que representa os estudantes e na minha faculdade é um conselho onde tem 9 alunos e 9 professores, onde são debatidos muitos temas, a parte da avaliação, como é que é feita a avaliação, também podia ser feito no secundário, se houvesse também mais independência de cada escola e mais autonomia de cada escola para também decidir a forma como age e a forma como decide e como atua. Então acho que começa por aí também, em haver mais representatividade. Outra barreira é a desconfiança nas instituições políticas. Acho que há aqui uma grande desconfiança nas instituições políticas por políticas que se têm vindo a prolongar em Portugal com certos partidos, onde têm vindo a trazer desconfiança aos jovens, onde não têm trazido atratividade e incentivos para se juntarem à política e para o debate político. E depois há aqui umas barreiras estruturais à participação, para mim são mais a longo prazo, que tem a ver mais com a educação, a nível da forma como é que a educação está construída em Portugal, e onde eu senti que no secundário era isso, e pensei, vou agora para a faculdade e as coisas mudam, mas não, ainda é pior, que é a parte do decorar e despejar, que é as pessoas decoras e despejas, e eu acho que isto tem muito a ver também com a forma do ensino público, porque as faculdades privadas têm mais autonomia na forma como podem dar as suas cadeiras e os seus programas. Então eu acho que o ensino público nessa vertente está um bocado estagnado, onde as coisas estão muito iguais há muito tempo, que é decorar e despejar, e não há a parte do pensamento crítico, não há um desenvolvimento do pensamento crítico nos jovens, porque se houvesse esse desenvolvimento do pensamento crítico, muitos jovens teriam a tal responsabilidade individual, como o Rodrigo estava a falar há bocado, e teriam interesse para se juntarem a algum partido, para se juntarem à política, etc. Eu acho que é por aí que temos que começar, que é pela escola e pelo ensino secundário, para depois dar exemplos para o ensino superior e por aí acima, pelo associativismo e pela representação dos jovens. Olha, 3 pontos que tu falaste, que foi de extrema importância. Primeiro é as associações de estudantes. Eu estou no ensino secundário e faço parte da associação de estudantes, e eu posso dizer que eles não querem saber disso, para já. Porque atualmente, no ensino secundário, pela experiência que eu tenho, as associações de estudantes só estão mais ligadas para quê? Para as festas que vão organizar, os eventos, mas tipo, nada que tenha a ver com a política, nada que ajude na promoção da educação, para já. Aí é que tá. Eu acho que as escolas é que deviam meio que não obrigar, mas também que incentivassem ou que criassem, por exemplo, um projeto de coisas que as associações de estudantes deviam abordar com os alunos, porque, querendo ou não, uma associação de estudantes é um meio de comunicação entre os alunos e a direção. Então, colocar em causa aquilo que os alunos precisam, ou a associação de estudantes também devia colocar em causa aquilo que eles acham importante que os jovens deviam aderir. O outro ponto é o que tu falaste, a desconfiança dos jovens nas instituições políticas. Nota-se que muitos dos jovens veem a política como eficaz e corrupta, principalmente por causa dos casos que estamos a ter agora, que chega a ser engraçado, porque em menos de um ano eu vi casos de corrupção que não tinha visto isso a minha vida toda. Mas pronto, e aí é que está. Então, isso desencoraja. Eu posso dizer, porque eu já conversei com vários dos jovens que me dizem que não gosto de política porque a política é corrupta. Eu não digo que eles estão certos, porque há outros meios em que eles podem interagir. Ou se calhar também podem ajudar a mudar isso, se interessassem. Mas assim, muitos jovens dizem não gosto de política porque a política é corrupta, é a falta de confiança. Então, quando não temos confiança, quando não nos sentimos confiantes, nós não vamos. Mas
iniciativas, nós conhecemos uma iniciativa que foi o Parlamento Jovem, portanto, quando eu fui à tua escola, eu acho que o Parlamento Jovem, como iniciativa, é um excelente incentivo e contributo para dar informação aos jovens, poder puxar pelo interesse deles. Cá está, esse exemplo de como essa iniciativa funciona. A questão de, seja nas aulas de cidadania ou em outras, haver a partilha daquilo de facto que é como é que se organiza a sociedade em termos políticos. Por exemplo, só em 2015, quando existiram as eleições legislativas, em 2015, que ficou em primeiro lugar o PSD e o CDS, mas quem formou o governo foi o partido que ficou em segundo lugar. Só nesse ano é que muitos portugueses, já estou a falar de pessoas mais velhas e com experiência de vida e com informação e literados e conhecedores, mas só nesse ano é que perceberam como é que era o sistema político português. Porque aquilo que aconteceu em 2015 sempre esteve previsto no nosso sistema eleitoral democrático. Mas as pessoas insistiam que, quando chegavam às eleições legislativas, estavam a votar para eleger um primeiro-ministro. Não. Nós, quando participamos das eleições legislativas, estamos a votar para eleger um parlamento. Portanto, em 2015 há muito a fazer para haver literacia. Já não sei qual de vocês é que falou aí dos conselhos diretivos das escolas, fazerem alguma coisa para as associações estudantes. Cuidado com a intervenção do corpo docente naquilo que é a vertente dos discentes, dos alunos. Até porque pode haver aqui uma coisa perniciosa, que é, pode haver alguns professores que o seu interesse é que as associações estudantes estejam muito mais preocupadas só com a vertente lúdico-recreativa. Quando qualquer associação de estudantes, aqui serve para o secundário, serve para o ensino superior, tem uma vertente social, lúdico-recreativa, óbvio, não é? E tem uma vertente mais política, digamos assim, de representação. Obviamente, enquanto no ensino superior existem outros formatos de participação nessa vertente política e educativa, como tu referiste bem, os conceitos pedagógicos, essas coisas, no secundário não, tem que ser a associação de estudantes. Eu, quando estive na associação de estudantes, éramos 3, porque tinha mudado o ano letivo, vários do 12º tinham saído e ficámos basicamente 3. Era eu, era outro que era assim mais comunista e era outro que era mais socialista, mas estávamos os 3 e bem na associação de estudantes e na altura chegámos a fechar a escola, a cadear, com faixas à volta da escola, porque havia falta de funcionários. Isto fez se calhar um bocado incómodo para o Conselho Diretivo na altura, mas temos pena. Não é? Portanto, pode haver também aqui uma coisa perniciosa de alguns Conselhos Diretivos quererem que as associações de estudantes estejam a pensar em festas e em campeonatos de futebol, que é para não se preocuparem com o modelo organizativo da escola ou com a vertente pedagógica. Uma das coisas que eu senti, aqui mais em termos de ensino superior, daquilo que foi acompanhando à distância, tu disseste bem, mas obviamente depende da escola, não é? Há universidades muito mais politizadas desde sempre do que outras e como a Faculdade de Direito de Lisboa, por exemplo, é uma escola super politizada, que respira-se política desde o primeiro ano, desde que entras lá até que te vais embora a todo momento, que respira-se muita política. Eu lembro-me que na minha altura, acho que isso hoje em dia já não existe, sempre foi uma faculdade onde havia até uns painéis que eram para os núcleos de estudantes das juventudes partidárias da própria escola. Portanto, era uma escola onde sempre se incentivou muito a participação política, ao contrário de outras. Mas aquilo que eu sinto, enquanto na minha altura, quando eu andava no ensino superior, as associações sempre tiveram estas duas vertentes, vamos chamar a mais lúdico-recreativa e a mais de representação política, tanto que na altura até já se dizia que qualquer pessoa de uma associação académica que no futuro ou vai para a política ou vai para a gestão de eventos, mas eu sinto, por aquilo que for acompanhando à distância, porque já não tenho contacto permanente com os associativos no ensino superior, é que hoje, enquanto no meu tempo era muito, embora tivesse estas duas vertentes, mas a vertente principal e a mais visível era da política, hoje em dia, se calhar, as associações académicas sobressaem muito mais a vertente lúdico-recreativa e as festas. Pode ser uma mudança que possa ter acontecido. Mas isto tudo, onde é que se pode conjugar isto tudo? Uma das formas de promover a participação dos jovens, seja nas associações estudantes do secundário ou do superior, é aquilo que eu chamo a educação não formal.
A participação associativa é educação não formal. Portanto, não faz parte do currículo da educação formal, mas é educação não formal. Eu, quando comecei a trabalhar, existe também aquela máxima que diz que qualquer profissão não se aprende tudo na universidade, só se aprende depois quando se começa a trabalhar. Se calhar, uma das razões pelas quais eu fui também tendo algum sucesso profissional é porque tive um conjunto de coisas que aprendi ou que apreendi durante os meus percursos de educação não formal. Eu no ensino secundário era de humanidade, na altura era humanidades ou humanísticas, não é? Isso era mudando também consoante os tempos. Depois tive um curso de marketing e publicidade, muito mais da vertente da criatividade. Mas eu fui aprendendo a gerir recursos humanos, a organizar eventos, a perceber um bocadinho como é que é olhar para textos legislativos ou legais, a gerir orçamentos. E onde é que eu aprendi isso? Foi porque estive em associações de estudantes, nas associações académicas. Porque nós aí temos que saber um conjunto dessas coisas. E por acaso, nas associações de estudantes onde estive, nós não tínhamos muitos funcionários, mas há aí associações de estudantes de algumas faculdades que são pequenas e médias empresas. São pequenas e médias empresas. Têm funcionários, têm espaços arrendados, têm que negociar contratos. Por exemplo, a Associação de Estudantes do Técnico é uma associação de estudantes grande, aquilo é uma PME. 300 estudantes. Aquilo é uma PME. Todos eles são engenheiros. Mas depois, quando estão lá na Associação de Estudantes, têm funcionários, têm que fazer gestão de recursos humanos, têm que pagar os salários, têm que pagar a segurança social, têm muitos espaços arrendados. Desde antigamente havia uma tipografia, tinham um equipamento desportivo, tinham bares arrendados, tinham que negociar contratos porque faziam outsourcing e arrendavam aquilo ou outro. Uma pessoa, quando passa por uma Associação de Estudantes, como uma Associação de Estudantes do Técnico, para além de sair do técnico como engenheiro, sai como quase um gestor. Portanto, são dois cursos em um, pela educação formal e pela educação não formal. Isto para dizer o quê? Isto é algo que deveria ser divulgado pelos jovens. Quer dizer, olha, se fores para uma associação, uma coisa é o teu percurso académico, o teu percurso escolar e o teu percurso académico. Quer dizer, para a história, para a geografia, para ciências, para desporto, o que tu quiseres. E depois tens aqui uma parte que é o associativismo. E tu aí vais aprender aquilo que hoje em dia está muito em voga, que é soft skills, não é? Essas coisas, tu aprendes um conjunto vasto de coisas. Portanto, tens a educação formal, que a deves fazer, e tens a educação não formal, que a podes fazer. E dá-te condições para tu, quando depois chegares à vida adulta e começares a trabalhar, se calhar estás muito mais apetrechado a alcançar o sucesso do que outros que não fizeram o caminho da educação não formal. Posso só acrescentar? O que o Rodrigo disse é completamente verdade. E eu tenho vindo a desenvolver essas soft skills e eu posso contar um bocado a minha experiência, que antes de entrar assim mais ou menos no mundo do associativismo havia esta desconfiança que falámos. Porquê? Porque o associativismo muitas vezes é monopolizado por jotas de partidos e havia muito esta desconfiança de ok, isto é só para os partidos, isto é um elitismo, uma forma de elitismo. Mas não, o associativismo é o contrário disso, é o contrário do tal elitismo dos partidos, é poder juntar, e eu posso dar um exemplo na minha faculdade de uma lista de oposição que se criou, porque a associação atual é um bocado autoritária e tem muitos problemas, e criou-se uma lista de oposição em que foi um bocado como a história do Rodrigo de um liberal, um comunista e um socialista. A mim foi um liberal, um bloquista e um do livre. Mas lá está, demos bem e é isto que, quando tu estás numa associação de estudantes, não interessa se és liberal, se és do bloco, se és comunista, o que seja, porque tu vais ter que representar todos os estudantes, sejam eles liberais, conservadores, comunistas, etc. Então tu aí deixas um bocado a política de parte e começas a focar nos estudantes e no próprio associativismo. E pronto, era essa a minha visão, agora que mudou completamente e tem dado muitas skills, soft skills, como o Rodrigo estava a dizer. Há bocado falávamos que esta geração é mais capaz de assinar uma petição online, mas não é tão capaz de ir para as ruas. Nós somos a geração que nasce com cabo USB ligado ao umbigo, é um facto.
Agora o SBC, pronto. De que forma é que nós podemos utilizar as redes sociais, as novas tecnologias, a internet, de uma forma segura e inclusiva, porque sabemos os riscos que ela acarreta, para envolver mais os jovens na política e facilitar a sua participação? Além de sermos a geração da tecnologia, também podemos ser um bocadinho mais preguiçosos que as gerações anteriores. É normal. Mas de que forma é que podemos utilizar as redes sociais, a internet? Eu não sei se as novas gerações são mais preguiçosas que as anteriores. Não sei de facto, não dou isso como adquirido. Até porque acho que se vai começar a perceber que talvez as gerações mais jovens hoje em dia, quando tu dizes mais jovens, até menores de 18, estão talvez muito mais atentos e interessados pela política, pelo fenómeno político ou partidário do que as últimas ou do que as anteriores. Isso ainda está por comprovar, é uma percepção, um feeling que eu tenho. Se calhar vais ter aqui uma sensação de déjà vu, porque acho que ouviste um pouco isto que eu vou dizer quando estive na tua escola, no Parlamento Jovem. Porque acho que o grande desafio que as redes sociais e este mundo globalizado ou conectado trouxe é da verificação da informação. A grande diferença é que as gerações atuais têm muito mais acesso à informação do que as anteriores. Por isso é que eu também acho aquilo que disse há pouco, no feeling, são muito mais participativos ou interessados atualmente, porque de facto advém de terem acesso a muito mais informação. Portanto, e o grande desafio que isto traz é questionem. Mesmo numa sala de aula, quando um professor diz algo, devem questionar, não partir do pressuposto que é uma verdade suprema que nos está a ser transmitida. Até em casa, quando os nossos pais nos dizem algo, questionem. Portanto, se num ambiente familiar, que é um ambiente de natural confiança, se num ambiente escolar, que é também um ambiente de natural confiança, nós devemos questionar, e eu apelo a que questionem, porque isso faz-nos desenvolver o nosso pensamento crítico. Quando nos deparamos com informação que nos chega de inúmeras fontes, das redes sociais e por aí fora, questionem sempre, façam sempre a verificação. Aliás, quando eu estava aqui na escola de Odivelas, nós tivemos um momento, eu não sei se foi contigo ou foi mesmo contigo. Disseram, porque o ministro eu vi qualquer coisa que o ministro da Educação disse que o problema dos maus resultados no PISA era por causa da imigração, era qualquer coisa assim, não é? E eu foi a primeira vez que tinha ouvido aquilo e eu instintivamente disse-lhes, desculpem lá, de certeza que isso é falso. Eu tenho muitas divergências com o atual ministro da Educação, acho que ele faz um mau trabalho, mas é impossível ele ter dito isso. Isso é mentira. Onde é que tu viste isso? E começámos a ver, e fomos ver, e depois, que ainda por cima dizer, que eu vi isto no Observador. Eu, calma lá. O Observador é um órgão de educação social credível. É credível. Duvido que... E depois fomos ver, então, era um fact-checking que estava feito no Observador. Há uma publicação nas redes sociais. Então, alguém criou uma publicação na rede social a dizer que o Ministro da Educação tinha dito aquilo. E o Observador e bem fez um fact-checking a dizer não, o Ministro da Educação não disse aquilo. E, portanto, estão a ver aqui o caldo de desinformação que estava neste episódio e, diariamente, isto acontece multiplicado por milhares de vezes. E, portanto, por isso é que este é o meu principal, na altura, no decorrer daquela conversa que estávamos a ter aqui na Escola de Odivelas, foi para aí que a conversa foi natural e eu achei tinha que fazer esse ponto, essa afirmação, esse statement, tanto que depois a seguir fui à Escola Secundária do Restelo e voltei a replicar muito isso, porque acho de facto essa a principal mensagem que nós devemos deixar às novas gerações, porque vivem, de facto, ao contrário das gerações anteriores, muito mais ligados, muito mais conectados e portanto, muito mais disponíveis, ou por vontade própria, ou mesmo ou consciente ou inconscientemente, estão muito mais disponíveis a receber muita informação, de muitas fontes, questionem. Questionem.
Esse é o meu apelo, quase que eu faço mais que uma recomendação. Já eu vou ter que concordar com o Rodrigo quando ele diz que a nossa geração é a geração com mais informação, mas também posso dizer que temos muita informação e muitas vezes somos desinformados. Que tivemos aqui o caso da minha colega, né? Então, mas agora, eu acho que o uso da tecnologia também pode nos ajudar principalmente a alcançar um público mais amplo e mais jovem, porque somos nós os jovens que usamos mais a rede social. Eu acho que muito dos jovens preferem ler um livro online do que um livro físico. Então, pode-se também criar canais de comunicação direta entre os jovens e os políticos, ou entre os cidadãos e os políticos, como fóruns de discussões online, sessões de debates, perguntas e respostas ao vivo. Eu acho que também devemos usar a tecnologia para isso, porque afinal de contas a tecnologia nem só vai ver TikToks e está no Instagram. Então também uma das formas que podemos interagir com os jovens sobre isso é usando a tecnologia mesmo para isso. Pegando no tema da desinformação e da tecnologia, devo dizer que também participei no Parlamento dos Jovens, na minha altura no secundário, e foi mesmo sobre a desinformação nos mídias. Eu lembro-me bem que na altura nenhuma das propostas foi para a frente na parte regional, porque era o único que não queria regular a informação, que o Estado era o único que não queria que o Estado regulasse a informação. Mas isto para dizer o quê? Eras liberal e sabias. Exatamente. Já estava. Isto para dizer o quê? Não sei se estavas lá, Rodrigo, no Chile, quando o Carlos Guimarães Pinto fez uma apresentação sobre a desinformação, e ele disse uma coisa muito interessante sobre este tema, que no início, quando a internet surgiu, o que é que se pensava que ia acontecer? E se pensava que a informação, ou seja, que ia haver um grande boom de informação, ou seja, que ia espalhar informação por todo lado e que toda a gente ia ficar mais informada. Ou seja, antigamente, se queríamos saber alguma coisa, íamos a uma biblioteca e líamos um livro, ou íamos ver a algum sítio. Agora, hoje em dia, é pesquisar no Google. Só que o que é que aconteceu com este boom? Aconteceu literalmente o contrário. Foi o boom da desinformação. Porquê? Se antigamente nós, na nossa terrinha, por exemplo, nós em Odivelas, vamos pensar assim, temos um maluquinho de Odivelas, que toda a gente sabe que é um maluquinho que só diz baboseiras e desinformação. Nós agora temos 10 mil maluquinhos das aldeias que se juntam todos em fóruns e conseguem mais divulgar a desinformação. Ou seja, o que se pensava que ia acontecer com a informação, que as pessoas iam ficar mais informadas, aconteceu com a desinformação, que é um grande problema que temos hoje. Não estou a querer dizer que a internet não foi uma coisa boa, pelo contrário, porque as pessoas também chegaram a ser conseguem ser mais informadas, mas temos aqui um grande problema de desinformação. E na minha opinião, como é que se combate a desinformação? É com mais informação, com mais educação, com mais formação, e é a única maneira de combater essa desinformação. Que lá está, era que hoje em dia, se nós dizemos uma fake news no Twitter ou numa rede social, espalha-se em minutos ou em segundos, se calhar. E acho que é algo mesmo muito perigoso e é algo que os partidos políticos, e tem acontecido muito nas campanhas, mesmo sem ser online, mesmo em debates, de haver desinformação. E os fact-checkers é importante haverem e serem a partidário, calma, não estarem ligados ao Estado, como se pensou em fazer outrora também, que foi um debate também no Parlamento dos Jovens, se chegou a falar, e é importante que sejam entidades externas, e é importante também que, vou dar o exemplo da Iniciativa Liberal, que agora já não lembro de uma publicação de alguém que disse num debate algo que era errado, que era desinformação, e nas redes sociais comprovou, lá está, acho que foi o Rui Tavares, acho que foi o Bernardo Blanco agora, que está sempre a acontecer, uma pessoa nem pode dizer, se lembrar de muito, está sempre a acontecer. E isso nas redes sociais ainda é pior, se acontece já na realidade,
nas redes sociais ainda é pior. Por isso eu acho que é algo que temos de ter cuidado e temos de combater com mais informação. E isto como é que podemos fazer? Porque isto é muito giro de também dizer, combate-se com informação. Como é que isto se faz? É literacia digital. Nas escolas, haver mais literacia digital. Também ensinar como é que se mexe nas redes sociais, como é que se filtra essa informação, como é que se sabe se é verdadeira, se não é, porque o que nós temos também na educação é uma educação que continua na mesma há 30 anos, quando não havia internet. E hoje em dia já a internet estamos num mundo completamente diferente e não mudou nada. E acho que é algo que se tem que adaptar à realidade, que é a literacia digital. E isto vai de acordo com o que o Rodrigo diz, questione. Então, Sim. a maior parte dos jovens agora vê uma informação na internet, vi um vídeo onde fulano de X disse que é contra isso, então também vou votar nele. Ok, tens certeza disso? Já pesquisaste bem? Já procuraste saber o que é que este partido defende? Já procuraste saber quais são as ideologias deste partido? Será que tu concordas? E as pessoas para já não se importam com isso, não se interessam, eles estão no TikTok, vão ver um vídeo, ele é contra isso, é contra aquilo, então tá bom, é um partido para eu votar. Agora, tecnicamente é assim, já não questionam. Porquê? Porque eles veem a internet ou a tecnologia como um meio fácil. Tudo bem, a tecnologia é um meio fácil e acessível de informação, mas também é muito importante, que é aquilo que o Rodrigo diz, questionarmos. Quando a gente questiona, a gente procura saber mais daquilo das informações que nos é dada e se calhar acabamos por tirar a nossa própria conclusão e não vamos nos sentir influenciados por aquilo que ouvimos dizer ou por aquilo que vimos. Deixa-me só adicionar aqui mais um pormenor da importância de questionarmos e vermos as coisas. O TikTok é uma plataforma chinesa. A China não é uma democracia, não é um país que assente os seus valores na liberdade. O algoritmo, enquanto o algoritmo de um Twitter, ou um Facebook, ou um Instagram faz alimentar essas plataformas por todo o mundo da mesma forma, no TikTok isso não acontece. O algoritmo do TikTok é diferente para um jovem, para uma criança e um jovem que consome o conteúdo na China do que um jovem em Portugal ou num país do Ocidente. O algoritmo está feito de forma a que um jovem na Europa, nos Estados Unidos, consuma mais conteúdos, vou usar uma palavra mais para chocar, mas é mesmo para percebermos aqui a diferença, um conteúdo estupidificante, enquanto um jovem, uma criança na China, o conteúdo que está a consumir no TikTok é sobretudo coisas pedagógicas, história, ciência, etc. Portanto, já ouviram falar a expressão de paciência de China? Significa, isso advém porque a China historicamente pensa sempre a muito longo prazo e conseguem esperar por ciclos da história, ao contrário das sociedades ocidentais que são muito mais aceleradas. E, portanto, isto é mais uma das formas de eles, a muito longo prazo, quererem ter os chineses muito mais literados, ao contrário dos ocidentais, muito pouco literados. Porque tem sido falado muito nos últimos tempos, sobretudo por causa de uma proposta da iniciativa liberal, da relevância de haver mais literacia financeira nas escolas. Tu já falaste de literacia digital nas escolas. Eu há pouco, de forma indireta, falei de literacia política nas escolas e, de facto, tem que haver mais literacia, mais condições, seja nas escolas, seja em tudo aquilo que participamos. E vou terminar agora desta vez, voltando a pôr, também por cada um de nós. Porque ao questionarmos, é um processo que nós estamos a fazer de literação, de aprendermos e de estarmos mais informados. Em 2021, 68% dos jovens portugueses consideravam que as suas preocupações
não eram tidas em conta pelos decisores políticos. Questiono os dois lados, aos jovens e aos decisores políticos, de que forma é que os jovens podem contribuir para a construção de políticas que abordem diretamente as suas preocupações e aspirações, e como é que os partidos políticos podem promover a participação dos jovens, ou podem incentivar a participação dos jovens na elaboração de políticas. Agora começa por aí. Eu acho que aqui neste ponto é um bocado o que nós já tínhamos falado, da falta de representação e de termos que garantir uma verdadeira representação dos jovens nos processos de tomada de decisão. Lá está. Eu não sei se poderia haver, lá está, isto já é agora uma proposta, uma reestruturação a nível de escolas, onde as associações de estudantes poderiam ter mais poder na tomada de decisão. Agora, pegando aqui a parte da política educativa na parte secundária, é um bocado mais chata, porque mais chata no sentido de não é irrelevante, mas é uma política educativa que não abrange tanto como na universidade. Acho que na universidade abrange muito a parte da habitação jovem, que é um problema não só do país, mas a nível mundial, e que é um dos grandes temas agora para as legislativas também. Também a nível de estudantes deslocados que não têm apoios ou não conseguem ter apoios para conseguir estudar. Parte de entrada na faculdade também, não há aqui um processo que consiga incluir toda a gente na faculdade. O que acontece hoje em dia é muito, ou se tem boas notas no secundário e vai-se para uma faculdade pública onde se consegue pagar, ou tem que se ter dinheiro para ir para uma faculdade privada, senão não vai dar. E eu acho que aqui esta facilidade de entrada nas universidades também iria influenciar muito. Agora aqui para a parte do associativismo, eu gostaria de fazer uma pergunta também, uma sugestão para ser debatido ao Rodrigo, que foi presidente da Associação Académica, que é uma proposta que hoje em dia está a ser muito debatida na atualidade do associativismo e que eu gostaria de saber a tua opinião, e Esther também, se tiveres opinião em relação ao tema, que é a parte de criar incentivos para dirigentes associativos, na parte de criar uma bolsa para dirigentes associativos. O que está a ser muito falado é, ou seja, se há bolsas para o desporto, para a prática de desporto, que também é saudável, tal como o associativismo, porque se ganha soft skills, também se ganha muitas outras coisas que não estão incluídas nos programas de educação, porque não criar uma bolsa para poder atrair mais pessoas para o associativismo. Mas também há aqui um contrassenso, que é, será que as pessoas também estão no associativismo, vai ser pelo dinheiro, pela tal bolsa? Será que se poderia criar também uma bolsa só de estudo, não dinheiro, mas sim para conseguirem estudar? Isso era uma pergunta que gostaria de fazer e saber a vossa opinião, que é algo que está a ser muito discutido na atualidade. E parece que agora sou moderadora a fazer as perguntas, mas desculpa, Beatriz. Mas lá está. Aqui, será que estes incentivos, lá está, daí há bocado também não ter falado logo dos incentivos, para poder sugerir aqui neste tema, será que é esse tipo de incentivos que queremos, tal como há no desporto? Não sei, porque o desporto universitário agora também tem sido muito falado, porque cada vez tem mais sido profissionalizado e cada vez mais elitista, então também está a ter um problema com esses apoios e com esses incentivos. Por isso gostaria de saber. Eu respondo já em forças. Eu ia dizer algo bem breve, que é, na minha opinião, como aluna de ensino secundário, eu posso dizer que o caso que tu disseste das notas para entrar na universidade, quem tem melhor nota vai numa pública e quem tem uma nota não tão boa tem que pagar estudantes e os jovens têm assim por si mesmos. Porque eu acredito que
a nossa capacidade ou a nossa inteligência não deve ser medida por causa de uma nota. Porque se eu posso não ser boa em matemática, mas ser boa em outra coisa. Posso não ser boa em português, ou a minha inteligência pode até não se refletir numa nota do secundário, mas eu tenho outras capacidades. E é isso que eu quero tocar. Eu acho que eles devem sim criar uma estratégia para atrair jovens talentosos que podem até não ser bons naquilo que nos é ensinado nas escolas, porque se calhar está num curso que não favorece, ou tem ciências e não é bom em matemática, ou tem humanidades e não é bom em português. Isso também afeta. Então, no caso, criar uma estratégia para chamar a atenção do público de jovens talentosos e dar oportunidade para que eles mostrem aquilo que são realmente bons a fazer. Então, eu acho que isso seria de extrema importância, porque também isso iria recompor a confiança que os jovens têm de si mesmos e, de certa forma, ia também nos ajudar a ser jovens melhores e a criar um interesse muito por assuntos relevantes, não só pela política, mas também por outros assuntos e eu acho que é isto. Eu vou começar pela tua pergunta da proposta final. Eu parto sempre do pressuposto que alguém pode convencer num debate normal sobre um tema, pode me convencer do que eu penso, do contrário daquilo que penso ao início. E o instinto diz-me que a resposta a essa tua proposta é não. Não mesmo. Não me entra. Agora, obviamente que alguém que é dirigente associativo, seja no secundário, seja no superior, e que mais no superior no secundário, não pode nem deve ser prejudicado porque consome muito tempo. Eu não sei como é que está na atualidade aquilo que é o Estatuto do Dirigente Associativo, porque existia na altura. Ainda existe. Obviamente que nas instituições públicas esse estatuto era respeitado na íntegra, não é? Já existiam benefícios na altura, eu lembro, para fases de exames e nas faltas que eram justificadas, porque já havia um conjunto de benefícios para incentivos, mas numa lógica de proteção do dirigente associativo, de proteção para não ser prejudicado perante os outros, não de um benefício extra, e isso numa bolsa não estou a ver que resolvesse. Até porque, por exemplo, no ensino secundário estive sempre no ensino público, no ensino superior fiz no ensino privado, e no terceiro ano chumbei uma disciplina por faltas, porque a diretora do curso era minha professora na disciplina, fez questão de me chumbar por faltas, e eu chumbei por faltas porque gastava tempo na associação de estudantes. E fiz questão na altura, podia obviamente ter-me socorrido do Estatuto de Dirigente Associativo e arranjava um problema, um embate legal com a diretora do curso, preferi não fazê-lo e preferi dar-lhe uma resposta que foi no ano seguinte, tive das melhores notas da turma na disciplina dela, quando repeti a cadeira. Depois no final, a questão mais de orgulho próprio, mas pronto, foi a resposta que ela teve. Até porque depois também, curiosamente, nesse verão, a minha instituição de ensino teve um problema mediático, de percepção, que podia estar a passar do universitário para o Politécnico, e quem andou a defender a minha instituição de ensino fui eu. Também foi mais uma forma dela de responder a ela, de explicar que eu é que andei a defender depois o lugar dela. Portanto, instintivamente, não. Voltando a dizer, obviamente, quem é dirigente associativo não pode ser prejudicado e esses seus direitos têm que estar garantidos. Por facto, uma pessoa, quanto maior for a instituição, quanto maior for a associação, mais tempo consome, mais obrigações tem, e quem é dirigente associativo, e quando está a série do dirigente associativo, consome muito tempo. Mas também não pode, porque é a bolsa. Porque também não podemos deixar de ver, cada um de nós, quando está a ser dirigente associativo, está de facto a melhorar o seu potencial futuro, a construir o seu currículo. Eu há pouco, quando falei da questão da educação formal e da educação não formal, eu acredito mesmo muito nisso. Eu sempre que, quando depois comecei a trabalhar e tive que mandar currículos, eu sempre fiz questão no meu currículo estar que fui presidente da Associação Académica de Lisboa, presidente da Associação de Estudantes, essas coisas todas, faço questão que esteja lá.
porque sei que alguém irá valorizar isso, esse percurso e aquilo que uma pessoa pode aprender, as características que ganha, as competências que desenvolve quando está nessas coisas. Portanto, sempre achei que isso era bom. A parte dos partidos, a pergunta que a Beatriz fez, eu acho que há pouco já respondi, o papel da iniciativa liberal, uma das formas é isto, tratamos qualquer membro, independentemente da sua idade, tenha 18, tenha 80 anos, estão todos no ponto de partida da mesma forma. Eu acho que isso é um excelente exemplo, um excelente incentivo que nós damos aos jovens. Pegando naquele dado que tu deste, que 68% dos jovens achavam que não são ouvidos, não são considerados, eu volto mais uma vez aqui a não fiquem à espera e façam. Há pouco, a Esté falou do exemplo das petições. As petições são uma coisa positiva, uma coisa bonita, que dinamiza, etc. Mas depois o efeito prático das petições, pelo menos formal, pode redundar em pouco. Chegam muitas petições à Assembleia da República. Se tiver um determinado tipo de assinaturas, obrigatoriamente têm que ser partidas no plenário. Acontece que muitas delas não são votadas, elas não resultam, não obrigam a nada. Só pode haver uma votação conexa à petição se algum dos partidos na Assembleia da República, isto no âmbito da Assembleia da República, porque as petições no âmbito local podem ter outras dinâmicas. Estou a falar no âmbito da Assembleia da República. Para terem algum valor, os partidos arrastam e juntam uma proposta, e sim as propostas dos partidos são votadas, mas na maior parte das petições, as iniciativas dos partidos que são arrastadas, que são coladas às petições, são os chamados projetos de resolução. Os projetos de resolução são recomendações ao Governo e que 90% delas o Governo ignora. Portanto, ou seja, o efeito prático de uma petição, na maior parte delas, depois é nulo. Obviamente que há partidos com algumas petições, depois aquilo que adiciona é um projeto de lei. E aí já é diferente. Um projeto de lei, sendo aprovado, passa a ser lei e tem que ser executado. Dito isto, o que é muito mais eficaz do que uma petição? Se calhar é uma coisa que nunca ouviram falar dela, mas ela existe. Chama-se Iniciativa Legislativa de Cidadão. Um grupo de cidadão, ou um individualmente, faz um projeto de lei, consegue 20 mil assinaturas, obviamente que são mais assinaturas do que uma petição, mas também é uma lei, não é uma petição, com 20 mil assinaturas, isto está entrada na Assembleia da República como se fosse um projeto de lei de um partido ou uma proposta de lei do Governo. E tem a mesma tramitação, o mesmo processo legislativo que um projeto de lei. Portanto, se de facto querem fazer alguma coisa concreta que se resolve por lei, há que ser ambicioso e tentar fazer uma iniciativa legislativa de cidadão, uma ILC. São 20 mil assinaturas. Dá trabalho? Dá. Mas demora lá. Porque se conseguir 20 mil assinaturas, vos garanto que os partidos vão olhar para aquilo. Não podem ignorar. Até uma das formas de os jovens, já que 68% acham que não são considerados, então se não são considerados, façam-se considerar, porque podem arregaçar as mangas e há ferramentas, mecanismos, esta é uma delas, de fazer acontecer. Da minha parte as perguntas estão. Eu abro ao público alguma questão. Miguel. Espera aí. Não precisam gostar muito. Boa tarde a todos. Eu gostaria de lançar assim uma questão, no geral, para o painel, de como é que perspectivam como será o futuro da participação dos jovens, quer dos jovens que são jovens neste momento e deixarão de ser jovens no futuro, se continuarão a participar na política, e os jovens da amanhã, se vão ainda mais participar ou menos, como é que perspectivam essa dinâmica? Eu acho que, desde já, vou pegar no nome das escolas, eu acho que se as escolas formulassem um projeto de incentivo ou de uma educação cívica, partimos da raiz de meninos ou alunos da parte dos 10 anos, digamos que estão no 5º ano, e estejam já a aprender sobre política, sobre princípios de democracia,
direito civil, como eu tinha dito anteriormente, isto será uma fonte, porque imagina, nós temos que partir do princípio. Partindo desse princípio, eles chegando, por exemplo, no ensino secundário, já vão ter mais interesse em participar na política. E aí que tem, então, eu acho que devemos criar um programa desde os jovens, desde o básico, para que eles cresçam com essa vontade de querer aprender e buscar conhecimento mais e mais sobre política. Não, eu posso acrescentar que estou totalmente de acordo e que tem que haver uma reformulação na educação, como o Rodrigo estava a dizer, em países nórdicos, onde nós se calhar temos aqui 10% de participação, lá tem 90%, mas não é uma coisa assim por magia, não é? Nos países nórdicos nascem assim com participação cívica, não. São formados desde pequeninos, é uma cultura que foi criada e que é formada e que em Portugal tem que começar também a ser, enraizada desde pequeninos. Tenho aqui alguns exemplos de representação jovem na Finlândia e na Dinamarca. As associações têm uma participação institucionalizada muito mais forte, com assentos reservados, em assembleias jovens, com vários exemplos e vários órgãos que têm mais representação desde pequeninos. Eu acho que em Portugal tem que haver essa reformulação na educação desde pequeninos que faça com que os jovens criem uma cultura de pensamento crítico para o futuro. E assim responder à pergunta de se mudarmos, sim, vai haver uma participação mais ativa no futuro quando deixarem de ser jovens, porque é de pequenino que se começa. Eu acho que há pouco já dei a minha resposta. Eu acho que este mundo mais conectado está a contribuir para que as novas gerações sejam mais participativas. E, portanto, eu acho, não acho agora, eu sempre achei isso. Acho mesmo que advém de cada um e daquilo que vê à sua volta. E normalmente os exemplos. Há sempre alguém com quem te cruzas na vida que tu podes não perceber naquele momento, mas ficou alguma semente. Foi alguém que deixou. Eu tenho alguns exemplos na minha vida que só passaram uns anos é que percebi a importância que aquela pessoa, o exemplo daquela pessoa teve em mim. E só percebo muitos anos depois. Posso dar um exemplo que não tem nada a ver com política. No Belenenses, para quem não sabe, a única doença que eu assumo que tenho é ser do Belenenses. É mesmo doença, embora pareça muito controlado, porque eu sou uma pessoa que sofre com um autocontrole muito grande. A minha referência do Belenenses é um presidente que é o Acácio Rosa, que foi presidente do Belenenses, muitos anos, uma história. E o primeiro jogo que eu fiz como federado pelo Belenenses, curiosamente foi em Loures, aqui no Paz e Amizade. O meu pai na altura fez questão, o Acácio Rosa ainda era vivo, de levar o Acácio Rosa a ver o meu primeiro jogo. O meu pai não é Belenenses, é benfiquista, como alguns pais. Mas o meu pai fez questão de levar o Acácio Rosa a ver o meu primeiro jogo de federado. E na altura ali, desde aquela altura, depois comecei a tentar perceber quem é que tinha sido o Acácio Rosa. E o exemplo dele talvez tenha feito depois aquilo que foi o meu desenvolvimento de pessoa. Eu não nasci do Belenenses. Normalmente nós somos de um clube porque nascemos desse clube, né? Porque os pais incutiram. Eu escolhi ser do Belenenses. E se calhar escolhi ser do Belenenses exatamente por causa de pessoas como o Acácio Rosa e aquilo que foram. Portanto, isto para dizer o quê? Questionem, mais uma vez questionem, porque será quando estivermos a questionar vamos encontrar boas referências, bons exemplos, sejam eles reais ou sejam eles ficcionais. Mesmo nos ficcionais às vezes encontramos bons exemplos. Fica aqui uma sugestão para conhecerem uma personagem ficcional, se ainda não conheceram, que é de Brigitte Nyborg, que é a personagem principal de uma série que se chama Borgen. Borgen é o Parlamento dinamarquês.
vejam essa série e pode ser que se inspirem na Brigitte Maillot para depois terem participação política. Não sei se temos mais alguma questão. Temos uma Gostado. questão. Podes. Força, não. Acho que já está. A questão que eu tenho a colocar bem um bocadinho dentro das pessoas de referência que o Rodrigo mencionou. Uma das pessoas de referência que eu tenho foi o meu professor. E a questão que eu tenho para vos colocar, mas na perspectiva de alunos, é que não falamos dos quadros diretivos e falamos dos diretores. Mas como é que vocês se sentem no vosso dia-a-dia se os professores são um instrumento de auxílio na vossa inquietação ou se são um entrave para aquilo que é a vossa visão e eu gostei de que é discutido? Obrigado. Eu posso começar. A minha visão mudou um bocado desde que entrei para a faculdade, porque se os professores se preocupavam no secundário, na faculdade quase que não são professores. Tenho casos de professores que estão a dar a aula, ligam-me, é para ir almoçar, malta, acabou a aula, peço desculpa. Pronto. Casos desses, professores que têm os mesmos PowerPoints há 30 anos, 20 anos, vá, vê-se o símbolo assim no canto, é a mesma coisa, só passam os PowerPoints, não ensinam. Professores que só leem o livro, e eu acho que na faculdade, pelo menos no ensino público, porque eu acredito que no ensino privado seja diferente, porquê? Porque tem que atrair mais alunos, ou seja, há mais competitividade, ou seja, se os alunos não gostarem das aulas, não gostarem da faculdade, não vão à faculdade, não pagam as propinas, mas no ensino público não há essa competitividade, então os professores sentem-se um bocado à vontade para fazerem o que querem e muitas das vezes também são professores que não podem ser despedidos, são professores catedráticos que só o Ministério da Educação é que os pode despedir, então eles estão um bocado à vontade para fazerem o que querem e não há essa preocupação, pelo menos no ensino público, a nível de faculdade. Claro que há um ou outro professor que é um bom professor e ensina bem e são exemplos, muitos professores são políticos. Tenho o exemplo na minha faculdade do Passos Coelho, do professor Pedro Passos Coelho, que dá aulas na minha faculdade, o António José Seguro também dava aulas na minha faculdade, o irmão do Marcelo, António Rebelo de Sousa, acho que era António o nome do professor, também dava aulas, então acaba por ser um bocado sorte nos professores que se apanham. Há sempre aquela coisa de vai calhar aquela cadeira com aquele professor, já sabemos que não é a cadeira que é difícil, é o professor que não facilita, porque muitos dos professores na primeira aula chegam e dizem a minha taxa de aprovação é de 30%. E não quero saber, só vou passar 30% daqui da aula, numa turma de 120 alunos. E o resto vai a recurso, ou faz para o ano. Por isso a minha perspectiva aqui é um bocado negativa, não é negativa, é realista, mas poderás falar do teu. A princípio, eu diria que seria um pouquinho difícil, mas agora eu posso dizer que eu tenho referências também de professores, principalmente professores que eu apanhei. Acho que apanhei um professor de História no 11º e peguei agora uma professora de Geografia no 12º, que são professores mais jovens e que saíram há pouco tempo da faculdade, então eles tentam-nos transmitir essa experiência, esses desafios que vamos enfrentar consoante o tempo. Então, eu acho que eles têm nos preparados cada vez mais, porque no fundo, eles sabem que o secundário e a universidade não é a mesma coisa. Então, eles tentam nos colocar na realidade, então tentam nos preparar cada vez mais para aquilo que vamos enfrentar posteriormente. A moderadora vai responder, pode ser? Não sei se pode. Eu perguntei. Pronto, acabo de ver por pertencer a isto e já passei pelo secundário, pela universidade, agora estou a trabalhar, então acho que já me dá outra perspectiva. Eu posso dizer que eu sou de Economia e sabemos que as escolas de Economia em Portugal estão segmentadas politicamente e não há volta a dar, mas ninguém nos explica isso quando vamos para uma escola de Economia. Eu tive sorte que eu fui para a Nova
e eu sou liberal, então para mim faz sentido o que estou a estudar. Mas é muito mau um aluno que não concorda com o que está a estudar e ter que aprender aquilo à força toda, e vi situações dessas, em que há questões de mas porquê que isto é assim? Porquê? Porque funciona. E na cabeça dessa altura pode não funcionar, porque ela pode ter uma visão mais social, que é o modelo económico liberal pode não trazer tanto, e falta essa flexibilidade. Isso eu senti. Só acrescentar aqui uma experiência minha. No meu primeiro ano de faculdade, agora já estou no segundo ano, eu lembro que o professor que eu mais gostei era um professor do Bloco de Esquerda, e o professor que eu menos gostei era um professor do PSD. Isto só para contrastar, porquê? Porque eu lembro que o professor do PSD era uma pessoa conservadora, que dava as aulas, não queria saber dos alunos. Eu lembro que o professor do Bloco de Esquerda, apesar de eu não concordar com muitas das coisas que ele dizia, era um professor que puxava muito por nós e puxava pelo debate político. Os professores estão todos politizados na faculdade. A tua de Economia, a minha é uma faculdade de Ciências Sociais e Políticas, por isso acaba também por ser. Então, temos professores muito politizados, e eu acho que é também os alunos saberem lidar, no sentido de, ok, temos que saber lidar com este professor, mas a forma de ensino, se calhar, que ele pode trazer é uma forma de ensino diferente. Foi o que aconteceu com esse professor que eu gostei muito do Bloco de Esquerda, que era uma forma de ensino diferente de todos os professores assim, mais conservadores da minha faculdade. Eu já respondi. Foi bem.